Hoje começando mais uma live. Hoje a gente vai falar de um tema muito delicado, que é sobre depressão. Muitas vezes a gente, por N fatores, a gente perde a alegria, o prazer, o sentido da vida. Então, ainda no finalzinho do Setembro Amarelo, sobre esse resgate do sentido, da alegria, do prazer, que eu e a Fernanda a gente vai conversar. A Ellen Fernanda Marzagão do Orgasticamente. Então vamos lá, deixa eu convidá-la aqui. Então, se você aí acha. Vamos ver aqui. Oiê, boa noite. Boa noite, boa noite. Como que vai, mulher? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bom? É sempre uma alegria estar aqui com você e com vocês que vão assistir. E hoje num tema delicado, mas ao mesmo tempo tão necessário para a gente trazer, não é, Fernando? Sim, muito importante. Inclusive, eu já gostaria de confirmar com o pessoal aqui se estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, o som tá legal, ok? Sinalizem aqui pra gente, para que esse conteúdo seja bem compartilhado com vocês aqui. E a Fernanda aí tá com o amarelo para simbolizar o setembro amarelo. E eu tô com uma cor bem chamativa para poder trazer essa alegria, para trazer toda essa paixão. Isso mesmo. E uma coisa interessante, Patrícia, algumas pessoas que estão aqui na live, talvez elas não saibam o porquê que o setembro é amarelo, o porquê desse nome tão sugestivo, né? Por que que o amarelo ele tem toda essa relação com o setembro? Justamente porque nesse mês de setembro é trazida essa consciência contra ao suicídio, dia 10 de setembro, é celebrado o dia, né, no combate ao suicídio. E o amarelo, ele casou aí com essa data porque ele é uma cor que simboliza a vida, que simboliza energia, calor, vibração, justamente o oposto do que é a depressão, que é o assunto que a gente vai falar hoje, que é um momento muito sombrio das pessoas, um momento de muita tristeza, de muita escuridão, um momento sem cor, sem vida. Então, por esse motivo que o setembro é amarelo, para celebrar, para comemorar, trazer essa consciência para a vida, justamente com uma cor que dá brilho, uma cor que traz toda essa energia positiva. E por ser a primavera também, o professor Wellington, é isso mesmo, Wellington, a O primavera. amarelo também é a cor da alegria, né? Do entusiasmo, das brincadeiras. Então traz essa vida, esse renovo. Sim. E essa sua cor aí é o que? Laranja? Não, na verdade é um rosa. É bem forte, é que na câmera fica diferente. Uhum. Ah, mas é isso, está trazendo alegria, criatividade, diversão aqui para o nosso encontro. E hoje eu até tô num ambiente diferente porque eu quero trazer mais essa questão da nossa história, né? Deixar um pouco essa coisa do terapeuta para trazer também a história de superação. Porque eu estava conversando com a Fernanda e eu vivenciei essa experiência da depressão. Então, eu acho importante a gente trazer também como a gente, como pessoa, antes de terapeuta, né, conseguiu se superar, sair desse vale sombrio. É isso mesmo, muito importante trazer essa humanização, porque as pessoas elas precisam também conhecer a pessoa por trás do profissional.
para entender que esse problema que a gente vive, ele pode acontecer com qualquer pessoa, com um psicanalista, com um psicólogo, com um terapeuta de qualquer área, com qualquer pessoa, independente da classe, do nível social, da profissão, da idade. Todos nós estamos sujeitos a vivenciar isso em algum momento da nossa vida, ou também a compartilhar essa, essa dificuldade com alguém que é mais próximo, uma pessoa que mora com a gente, ter que, né, lidar com uma pessoa em depressão. E a gente conversando sobre o que a gente ia conversar, tanto eu como a Fernanda, a gente resolveu trazer as experiências pessoais. E eu acredito que a maioria dos terapeutas, quando eles chegam, né, na profissão, é porque eles já vivenciaram muitas dificuldades. E foram nesse resgate que eles se identificaram com a profissão terapeuta. Trazer essa transformação de vida, né? E hoje, a posição onde eu me encontro, ela veio justamente de um vale muito profundo. Eu já falei aqui nas minhas redes sociais o quanto o meu trabalho me resgatou. Eu perdi meus pais jovens e com isso foi muito de mim. E foi nesse momento que eu entrei em depressão profunda. Na época eu estava casada, com duas crianças pequenas, e por mais que o meu companheiro na época me desse todo o apoio, eu estava envolvida na área da saúde, mas vamos colocar assim, há 15 anos atrás, ninguém. Hoje ainda é difícil falar sobre depressão, né? Então, lá atrás, eu que estava vivenciando todos esses sintomas de não querer sair de casa, de me sair forçada a trabalhar, a não querer a não ter alegria em nada. Eu não reconhecia que era depressão. Reconhecia que era uma preguiça, que eu só estava cansada, que, ai, me deixa quieta aqui que vai melhorar. E não, isso se estendeu por meses. E a gente fala que a depressão, ela começa com essa dificuldade de sair, né? De, ai, jantar fora, aí num passeio. E quando não é vista com atenção, a gente vai perdendo cada vez mais essa liberdade de sair de casa. Aí essa questão de assim, em casa a gente tem todo o movimento de casa, aí até quando de repente a gente se vê dentro do quarto, não querendo, né, sair muitas vezes da cama, querendo deixar a janela fechada para não entrar o sol. Então, trazer esse tema para poder mostrar que sim, se você não tem mais alegria, se você só está querendo ficar na cama, se tomar banho, se arrumar, fazer, digamos, seus cuidados básicos, você não está conseguindo fazer, é depressão. E a gente precisa falar, porque a depressão, ela começa a ser você começa a sair desse fundo do vale, dessa dificuldade, quando você começa a colocar para fora, colocar a luz ali. Por isso que é muito importante falar, gente. É uma coisa assim que parece bem óbvio, né, Patrícia, quando a gente fala para as pessoas assim que tem um poder curativo quando você coloca o seu sentimento para fora. Normalmente as pessoas não querem expressar vulnerabilidade e se cala. Mas o poder que tem de você conversar com alguém, seja com um amigo, buscar uma escuta profissional, é libertador. Porque a depressão, ela é uma prisão, um cárcere onde você se coloca, uma prisão de si mesmo. E é tão difícil essa prisão.
É tão assustador muitas vezes, dá tanto medo, você não sabe o que fazer, para onde ir. Então, se você aí está passando por esse momento, carregando esse peso, você não precisa carregar sozinho, você pode compartilhar isso com alguém. Fale, sempre tem alguém que vai estar disposto a te ajudar. Então, esse momento que você viveu, Patrícia, foi em que ano? Há 15 anos atrás? Começou o pior ano para mim. Meu pai faleceu em 2003. Quando eu estava me reerguendo, depois de 4 anos, a minha mãe faleceu. E isso em 2007, a minha mãe faleceu, e 2008 foi quando ali começou o início dos sintomas depressivos. Mas até então eu conseguia mascarar. Não estava feliz, contente, mas me obrigava, né? Colocava um sorriso na boca e vamos ver. 2009 foi um ano muito difícil, onde eu estava no meu penúltimo ano da graduação de fisioterapia e o meu marido, na época, ele viajava muito. Então, eu tive que tomar uma decisão muito pesada para mim, que era fazer com que os meus filhos fossem morar na casa dos avós, em outra cidade. Então, ali, eu me vi totalmente sozinha aqui em Londrina, porque o meu marido, na época, vivia viajando, os meus filhos não ficavam em casa, então ali eu me vi totalmente, assim, sozinha no mundo, sem pai, sem ninguém. E Desamparado. 2009. E 2010, no último ano da graduação, dia 27 de agosto de 2010, de madrugada, eu passei mal e fui hospitalizada, e daí foi descoberto um tumor cerebral. Só que, assim, o que poderia ser a pior coisa da minha vida foi a virada de chave que fez com que eu me resgatasse. Então, ali, a gente teve um mês para descobrir o que era, se tinha que fazer cirurgia ou não. E no meu caso, era cirúrgico. Em dia 3 de outubro de 2010, eu estava fazendo cirurgia. E a cirurgia foi muito boa. Nossa, tudo correu bem. Em 5 dias eu estava de alta, em 7 dias pós-cirúrgico eu tinha voltado porque eu tive uma meningite. Nossa, uma cirurgia bem delicada e perigosa. É, e aí com meningite eu fiquei 30 dias internada. Então Nossa. ali, todos os pensamentos que eu tinha, que eu pedia para Deus por 2, 3 anos para me levar, naquele momento que eu estava de fato no hospital, onde tudo estava dando errado, eu falei, Deus, faz o que tiver que fazer. E naquele momento foi quando Deus foi cicatrizando muitas das feridas. Eu trabalho com leitura biológica, que a gente entende os sintomas, qual a relação do conflito, a percepção, o órgão. E o tumor que eu tive foi numa área importante do cérebro, que coordena a liberação de hormônios. E o conflito é não me sentir à altura. Tudo que eu fazia, eu não me sentia suficiente. Então, eu já não tinha mais paz, eu já não conseguia ser uma boa mãe, eu sabia que eu não estava conseguindo ser uma boa esposa, a empresa que eu administrava fechou em 2009, então era aquela sensação de que, assim, eu não sou boa em nada. Uhum. E só que, assim, é sempre nessa questão de ser boa fora, né? Só que hoje, olhando, Deus queria que eu fosse boa para mim. E para a gente ser boa o suficiente para nós, basta nós sermos. Porque Sim, ninguém vai fazer um trabalho tão perfeito como nós. sim.
Então, ali em dezembro, eu já saí da meningite, eu tive uma pneumonia. Foi quando eu fui atendida pelos professores, os mestres, criadores da técnica que estavam no Brasil. Em uma semana eu já não tinha mais nada. Então, a partir dessa melhora repentina, é que eu entendi que assim tudo fazia parte do processo e que a minha experiência poderia ser usada para curar outras pessoas. Sim, E a depressão é algo que a gente tem que. Não é algo que se cure. Eu falo que é igual uma diabetes. A gente precisa tratar. Porque vira e mexe, a gente acaba sendo levada por essas sombras. sim, com certeza. E às vezes é difícil a pessoa que nunca passou entender. Até o professor Wellington está comentando aqui que as pessoas que têm depressão, muitas vezes elas são motivo de chacota, que o outro vê ela como uma pessoa vitimista, porque realmente tem um momento que a gente vai querer expressar nossa dor, o outro não vai entender, acaba que soa como um vitimismo, mas a pessoa está em sofrimento. É difícil ela conseguir, sabe, fazer ali um papel que é de pessoa forte, que ela até inclusive isso é muito perigoso. Pessoas que se fazem de forte, muitas vezes a gente vê ali uma pessoa que ela não expressa nada do que ela está passando, ela não fala, não compartilha, está sorrindo por fora e sangrando por dentro. E justamente algumas dessas pessoas são pessoas que, infelizmente, interrompem a vida. E isso é muito triste. E deixa assim um buraco, sabe, na família, nos amigos, porque você fica com aquela sensação de impotência, que, né, que você não viu, você não observou, que você podia ter feito alguma coisa, mas como se o outro não esboçou nada, fica difícil a gente entender quando a pessoa não dá nenhum sinal. Então, antes a pessoa dá algum sinal, porque as pessoas têm a oportunidade de ajudar. Esses dias eu atendi, foi na sexta-feira. Eu atendi uma pessoa e assim muito parecida comigo anos atrás. E chegou até com o marido dela, né? E o marido todo preocupado, querendo ajudá-la de todas as formas. E assim, às vezes aquela pessoa, mas eu falo para ela fazer isso, né? Eu falo para fazer aquilo. Só que muitas vezes a pessoa que ela tá numa depressão muito profunda, ela não consegue, não é que ela não quer, ela não tem força. É igual um celular, ou vamos colocar assim, um carro, né? Que ele não anda sem o combustível. Sim, E a pessoa que ela está em depressão, ela não tem combustível, ela não tem energia. Então, exigir que essa pessoa consiga tirar forças de onde ela não tem, essa pressão faz com que ela fique pior ainda. sim, é preciso muita empatia, muito acolhimento para lidar com uma pessoa depressiva. Normalmente as pessoas que vivem ali na mesma casa são pessoas que precisam ter, sabe, mais esse feeling, ter assim uma paciência, ter uma resiliência, sabe, mais aprimorada para conseguir lidar com a situação, porque é difícil para a pessoa que está passando, é difícil para o outro que está vivendo com a pessoa que está passando, é difícil para todo mundo, mas é possível da gente conseguir, sabe, unir forças e ir para esse para esse tratamento, buscar, como a Patrícia disse, né? Eu também acredito muito nisso e eu sempre estou pensando assim, sabe, nessa questão da cura, porque existem os níveis da cura, sabe? Não que vai curar, que nunca mais vai doer, porque vai ficar ali uma cicatriz, pode acontecer uma outra coisa no meio do caminho, essa dor pode voltar a acompanhar, pode ter um gatilho, alguma coisa, então a gente nunca sabe. A nossa vida é tão recheada de acontecimentos que, né, é possível da pessoa melhorar,
depois acontece alguma situação, ela regride. Outras pessoas, assim, ficam com sintomas mais leves, outras ficam bem melhor. Então, é muito relativo e é muito imprevisível. E falando em terapias, né, tratamentos, no meu caso, a gente na época entendia que o medicamento poderia não ser uma via mais razoável no meu caso. Então, a gente procurou várias alternativas e uma das que me deu um respiro foi a hipnose. Eu Aí, cheguei a fazer hipnose. Eu fiz 3 sessões na época e na terceira o meu inconsciente bloqueou para que eu não continuasse. Mas foi a virada da chave que fez com que eu pudesse respirar. Isso, a hipnose, na verdade, eu fiz em 2008. Então, foi quando eu estava muito mal, na pior fase da depressão. Então, aí com a hipnose fez com que eu pudesse voltar a respirar. E na época eu falei: pronto, estou curada. Vida que segue e esqueci. E depois, em 2010, é que eu tive esse diagnóstico do tumor cerebral. Talvez, se lá atrás, quando eu consegui respirar e eu decidi que eu não podia, eu não queria continuar mais com a hipnose, se eu tivesse buscado outros recursos, é assim, sabe quando eu não identificava que assim que eu precisava. E esse é o grande problema, né? A maioria de nós acha que, dá conta, eu não preciso, eu posso melhorar sozinha. E não, a gente não consegue sozinhos. sozinha é muito difícil. Nesse período que você entrou em depressão, as tuas crianças estavam com que idade? 2008, o meu mais velho estava com 7, o mais novo com 3. E como que você fez, Patrícia, nesse momento para poder buscar esse tratamento, cuidar das crianças, sem mãe, sem pai? Aí já estava separada. Não, eu me divorciei em 2011. Então, na pior fase, ele ficou comigo. Ah, sim. Ali, eu engolia meu choro, engolia minha dor e fazia a obrigação. Então, tudo de casa, tudo que tinha relação aos filhos, ao trabalho, eu me obrigava a fazer. E esse é o grande problema. Eu vejo que a maior parte das pessoas que entram em depressão são porque elas seguram a barra por tempo demais. Sim, é muita coisa guardada, vai tendo aquele empilhamento de emoções, e chega um momento que não dá mais para aguentar sozinho, você precisa de alguém para poder te ajudar. E como eu não entendia, e o meu marido na época também não, era aquela coisa, né? Vai, você tem que melhorar, vamos fazer alguma coisa. Não quero, não consigo, não posso. E assim, essa questão de você se olhar, né? Sempre achar que o problema está fora, não. Hoje eu reconheço que tanto eu como ele, a gente estava ferido. E a terapia, né, a terapia sexual ou a terapia de casal, eu acredito que é uma forma para que possa tratar o casal. Porque quando os meus pais faleceram, a única coisa que eu pensava é: eu quero ir embora, eu quero dar fim da minha vida. E assim, sempre pensei: eu não tenho coragem para isso, mas eu pedi a Deus. Eu já fiz tudo, né? Eu tenho família, eu trabalho num lugar que eu gosto e eu já conquistei coisas que eu jamais imaginei. Então, é aquela coisa assim, quando novinha, eu tinha uma expectativa de conquistas
em 32 anos eu conquistei, então perdeu a graça. Falei, eu tô fazendo hora extra aqui. Não tinha nada que me desafiasse. Uhum. Então, ali eu entendo que talvez os casais, né, que estejam passando, ou o homem ou a mulher, esteja passando por alguma dificuldade, busquem tratamento junto. Porque por muitas vezes, assim, você vê como a nossa mente, ela manifesta tudo que a gente pensa. Como eu, na depressão, eu queria ir embora, sumir, eu pensava que, assim, quando isso acontecesse, os meus filhos iriam ficar bem, porque o meu marido ia arranjar outra pessoa e ia tudo se encaixar perfeitamente. E quando ele tentava se aproximar de mim, muitas vezes eu imaginava que ele podia arranjar outra pessoa, porque eu queria ficar quietinha. Eu não queria contato físico, eu não queria um abraço, eu só queria ficar quieta. Sim. E essa E desregulação de hormônios, Patrícia, vai assim trazendo tanto pensamento, tanta neurose, tanta caraminhola para nossa cabeça, a gente pensa tanta coisa assim sem sentido, que fica difícil, sabe, tanta ideia desorganizada, pensamento negativo, pensamento assim, sabe, só de coisa ruim, de separação, de morte, de incompetência, de não se achar pertencente, que é assim, olha, como que essa doença ela afeta, né, o nosso pensamento, o nosso sentimento e o nosso corpo físico também. com Você já certeza. emagreceu muito, você engordou, como que foi esse processo para você? Eu fui engordando ao longo do tempo. Hoje eu sei, estresse engorda, falta de sono engorda, sensação de abandono engorda. E no meu caso, isso tudo desregulou essa glândula hormonal, que é a glândula mestre de todos os hormônios. Bom, mas a questão primeiro era que assim, eu me sentia gorda, então na minha cabeça eu não era desejada, né? E tudo foi motivo para esse afastamento. E como eu falei, a nossa mente, ela cria tudo aquilo que a gente pensa por muito tempo. Então, eu criei o tumor na cabeça, criei o distanciamento do casal, fiz na minha mente como eu desejava que ele não me procurasse, eu criei uma traição. Então, é assim, a nossa mente tem muito poder. Ela pode criar coisas boas e coisas nem tão boas. Só que assim, a gente em 2011, daí foi quando eu já estava bem, eu voltei a trabalhar e a minha mente, de novo, eu já estava super bem, já não tinha mais depressão, só que daí vem toda a questão de olhar para o passado e encontrar culpados, né? Porque como ele tinha me traído, então, o problema é seu, não quero saber. Então, assim, hoje, quem eu sou vem de muitas cicatrizes, muitas superações e muitas coisas que fez com que eu chegasse até aqui. Não mudaria uma vírgula. Mas hoje o meu papel é fazer com que outras pessoas, homens e mulheres, não precisem viver aquilo que eu já vivi. E é uma coisa, eu vou falar uma coisa aqui, que a pessoa que está passando por esse momento, talvez ela não goste, mas a depressão, ela é uma ponte para a felicidade. É justamente o que a Patrícia disse, que esse problema, sabe, que a gente vive, existencial, em estar adoecido, ele tem a função de falar para você que não é o seu lugar.
Você precisa sair daqui, você precisa mudar, você precisa buscar a felicidade de outra maneira, com outra pessoa. E muitas vezes é esse olhar que a gente precisa ter quando está na depressão, sabe? Não olhar só como uma doença, como algo que veio para poder destruir a nossa vida, mas sim a possibilidade de transformação. É, Porque é justamente o que acontece com as pessoas, é claro. É um processo lento, é um processo dolorido, mas é um processo que quem consegue suportar, a pessoa alcança essa liberdade, sabe, por trás dessa depressão. todo sintoma, inclusive a depressão, ela conta uma história, né? Como eu falei, para mim, nada mais fazia sentido. Como a vida que eu sonhei a vida inteira, eu já tinha conquistado, era como se eu tivesse, Patrícia, essa vida você já cumpriu. Uhum. E então, quando eu comecei a entender isso, foi quando eu entendi que sim, aquilo era um ponto final daquela vida, daquela situação, daquela história, daquela carreira que eu estava. Só que quando eu falei, nossa, mas eu posso muito mais, né? Aí eu é aquela a ponta de virada que você fala, bom, então eu tenho uma infinidade de possibilidades para poder viver. E é quando a gente consegue mergulhar e sair do outro lado muito melhor. Sim, com certeza. E esse mergulho para dentro de si é tão interessante porque você precisa lidar com as suas sombras, com a sua luz. Porque todos nós somos feitos de luz e sombra, igual na maquiagem, Patrícia. Não tem como fazer o contorno se não tiver a sombra e a luz. É que a gente quer lidar mais com a luz, né? Com o nosso brilho, com as coisas boas, tudo organizado, felicidade, sorrindo. Mas quando a gente tem que lidar com o choro, com a sensação de ser insuficiente, com aquela dor lá da infância, é tão dolorido, ninguém quer mexer, mas é importante porque é a maneira da gente se libertar. Então, você ficou nesse processo, quanto tempo que durou? Olha, eu resolvi me separar em 2011. Vamos colocar aí que eu fiquei uns 4 anos. Aquela Quatro. vida de que assim, poxa, né? Eu fiz tudo certinho. É aquela famosa vítima. Eu, Uhum. por mais que eu atuasse com desenvolvimento pessoal, com cura, com sintomas, de entender tudo, eu não absorvia para mim. Eu ainda queria culpar todo mundo porque a minha vida não estava ainda do jeito que eu queria. E assim, a gente não sai do buraco se a gente não pegar a nossa mão. Não adianta esperar um príncipe encantado chegar, ou Jesus Cristo, ou um amigo, ou parceiro. Não adianta. A pessoa que vai conseguir te resgatar é só você. Sim. A família, as Mas pessoas. você precisa primeiro se ajudar, sabe? O outro precisa da sua ajuda para te ajudar. É porque assim, a família é muito importante. Só que no momento, é a pessoa que precisa se dar a mão de decidir sair daquele buraco, né? Todo mundo pode jogar corda, todo mundo pode querer descer para te buscar, mas se você não quiser sair do buraco, não adianta. Nem Jesus Cristo consegue salvar. Nem Jesus. Então, é encontrar força, porque. E o pior, que assim, pior não. Quanto mais dói, mais fácil de sair. Sabe uma coisa que, ouvindo você falar isso, me toca? A dor da depressão, ela chega num nível do insuportável, sabe? Até anestesiar. Muita gente vai viver isso, vai sentir tanta dor, tanta dor, tanta dor,
que chega um momento que você fica assim, ó, apático, você não sente, você fica insensível. Mas é um processo importante para você, sabe? Tipo assim, doer, 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 até chegar um momento que, sabe, você não sente nada, você fica insensível, que pode acontecer qualquer um terremoto na sua frente, que você, assim, ó, tá assim, sabe? Neutro, imparcial. Daí você começa a subir. Algumas pessoas vão ser assim. Eu precisei ser assim, sabe? Chegar a dor no insuportável, insuportável até anestesiar e eu não ligar para mais nada, para depois, aos pouquinhos, começar a sentir de novo, sabe? A minha Geralmente, vida deu sentido total para depois, devagarinho, começando a sentir um tiquinho, outro tiquinho, e a coisa ir crescendo, florescendo. o cérebro, ele cria estratégias de sobrevivência, né? Igual a pessoa, quando ela sofre um acidente grave, onde tem um trauma muito extenso, o cérebro, ele anestesia para a pessoa não sentir. Isso vale para depressão também. E muitas vezes, para sair desse buraco, geralmente é um fator externo, né? Então, no meu caso, foi uma depressão, mas pode ser uma falência, um desemprego, uma briga. Então, é algo, fator externo, que traz um fogo que ilumina dentro, e daí você fala, então eu vou sair daqui nem que seja por raiva. E daí Sim, a gente encontra uma força de poder falar, não, peraí, eu tenho que sair disso aqui. sim, é bem isso. Às vezes é necessário um conjunto de coisas para que você possa olhar para si e, é claro, vai ter que passar por esse processo, vai doer, vai ser difícil. O tempo que você vai ficar nisso, ninguém sabe, nem você, só Deus sabe. Mas é um período para você poder ir ressignificando e olhando para todas as feridas, e trabalhando e resolvendo as relações. E percebendo o seu valor que você merece, porque às vezes a gente fica buscando tanto o nosso valor no outro, como a Patrícia disse antes, sabe? Tipo, de buscar fazer as coisas para o outro sem olhar para si, a gente vai se perdendo. Né? Muitas pessoas têm se perdido aí, Patrícia, de buscando, sabe, o que ela merece, o quanto que ela vale em outra pessoa. E daí encontra uma pessoa que despreza todas as investidas dela, que despreza os talentos, os dons, as bondades dela, e daí a pessoa fala, nossa, o que que eu preciso fazer para ser visto? E ela acaba fazendo o quê? Cada vez mais. Quando o outro não enxerga, ela aumenta a dose do que ela faz ali para poder ser visto, ser validado. E isso é uma coisa que vira um ciclo doentio, porque a gente nunca vai ser suficiente para aquela pessoa que não é capaz de ver o nosso valor, aquela pessoa que não admira a gente, aquela pessoa que não gosta da gente. Que é mesmo que nada, você pode fazer a melhor coisa e a pessoa ela não vai interpretar, ela não vai olhar, então daí você vai ficar buscando cada vez mais, sabe? Como se fosse um mendigo buscando ali qualquer migalha de afeto, qualquer tipo de manifestação, de atenção da pessoa. E isso vai levando a gente para um buraco tão grande. Muita É, gente vive isso. eu penso que a gente atrai as pessoas que são compatíveis com a nossa frequência. Se eu não me valorizo, eu vou atrair alguém que vai tirar ainda mais o meu valor. Sim, Porque, na verdade, aquela pessoa está sendo um mestre na minha vida, né? Por que essa pessoa me trata assim? Quando a gente começa a fazer perguntas, não querendo colocar a culpa no outro, por quê? Né? Imagina aí, você atrai, sei lá, 4, 5 relacionamentos, casamentos ou chefes que te
troca o personagem, mas o conflito é o mesmo. A Será que o dinâmica problema é da fora própria pessoa. ou é você? É, não, é importante isso que você disse mesmo, porque que a gente se submete a esse tipo de coisa. O porquê que o outro não me vê, não me enxerga e eu continuo ali E tentando prestar atenção, tentando receber afeto, carinho, amor, por quê? porque aí é o momento de olhar para dentro, né? Será que eu não me valorizo? Porque na minha infância, os meus pais tinham muitas coisas e não conseguiam me dar aquilo que eu esperava? Será que é porque o meu pai separou da minha mãe e foi embora e eu me senti abandonada pelo homem, né? Será que é porque num dia eu estava querendo muito algo da minha mãe e ela olhou e falou assim: ai, sai para lá que eu não tenho tempo. Então, são coisas, às vezes, tão pequenas, mas que nos marcam tão profundamente que se torna uma crença. Sim, Então, eu levo para a vida de que, assim, ninguém me vê, eu não tenho valor para ninguém, eu sempre sou abandonada. Então, a gente vai levar para a vida essas programações e vai funcionar desse jeito até que a gente tenha um estalo. Opa, peraí. vai funcionar bem ruim até a gente ter esse plim, essa luz para poder trazer clareza para essa dinâmica. Às vezes é uma amiga que fala, amiga, isso não tá certo, não. Olha para você, você é tão incrível, né? E tá vivendo isso. Ou às vezes é uma live, é um vídeo, é um curso, é uma terapia. Mas vai ter alguém que vai te fazer mudar, olhar para você começar a se dar esse amor, se dar esse valor, se dar este lugar. E daí sim você muda essa crença de Sim. que, poxa, agora eu me amo, agora eu me valorizo, eu não aceito qualquer coisa. E você vai começar a atrair pessoas que são compatíveis com essa nova crença. É bem isso. É quando a gente começa a olhar desse jeito, sabe, não somente para o outro, mas para a gente, trazer entendimento do porquê que eu me submeto a isso, a esse tratamento, traz assim, ó, um leque de coisas para a gente poder, né, refinar na gente, para poder melhorar e para que isso não vá adiante. Porque senão, como a Patrícia disse, só fica mudando de pessoa e a dinâmica permanece a mesma. Então, trazer consciência para isso, você fala, epa, por que eu estou fazendo isso? Para, não, chega, não dá. Então, essa E consciência, ela vai sendo construída ao longo do tempo e a partir do momento que você decide, acabou aqui, chega. E depende do quão forte é essa decisão, é muito rápido essa mudança. Sim, E, é e eu, que as pessoas têm a facilidade de procrastinar, né? E procrastinando. E eu me coloco junto também, gente. Porque eu também, sabe? Às vezes falava, não, acabou, chega, daqui a pouco tava de novo. Porque assim, você viveu a vida inteira naquilo. Então, tem ali uma, sabe, uma dificuldade de você poder realmente, sabe, mudar. E tem dificuldade, tem medo de, sabe, não ser aceita por outra pessoa. Tem tanta coisa. eu vejo a procrastinação como uma rota tão fixa na mente que faz com que a gente pode sempre na mesma via. Imagine assim, você faz caminho, toda semana você vem para Londrina e vai para Pucarana, não é? Sim. É automático para você. Você Uhum. nem precisa pensar para poder dirigir. Sim. Na nossa mente, existem essas programações mentais também. Então, muitas vezes,
quando a gente decide não quero mais atuar dessa forma. Então, tem um esforço muito grande para criar uma rota. Sim. O cérebro vai estar o tempo todo tentando voltar para a rota antiga. Então, muitas vezes, não é só uma questão de procrastinação. Essa procrastinação é um resultado de uma economia de energia que o cérebro cria. Nossa, mas para que você vai mudar agora? A vida Sim. inteira funcionou desse jeito? E fica desse jeitinho aqui que tá dando, sabe, certo. Não muda não, não vamos desperdiçar energia nisso, trabalhoso demais, não. Pra quê? Fica aqui onde você tá mais aconchegante, assim, não mexe em nada não, fica quietinho. O pessoal fala que a piscina de cocô É, bem isso. tá quentinho, ali tá ruim, mas tá quentinho. E por isso que, assim, você colocar vários lembretes onde você fica, então, seja na tela do celular, né? Não, eu quero mudar porque eu quero conquistar isso. Um, um papel na geladeira, se você quer emagrecer, então coloca lá um lembrete. Se você quer, coloca lembretes nos espelhos. Porque todo momento que você olhar, o seu cérebro vai te lembrar dessa rota nova, o porquê você está decidindo mudar. Então, o ganho tem que ser maior do que a dor que você tá de viver aquilo que já não serve mais. E veja bem, é um exercício simples, para quem está aqui na live assistindo, gente, olha o que a Patrícia falou. Parece ser uma coisa assim, sabe, simples, mas o poder que isso tem de fazer você lembrar é incrível. A gente às vezes não acaba não colocando muita fé, muita confiança nessas coisas assim que, sabe, dá para acontecer ali no simples e no básico do dia a dia. Isso tem um poder incrível. Com certeza, porque a gente está usando os 5 sentidos o tempo todo. Então, mesmo que você não pare para ler, né, aquele bilhete que está lá no espelho enquanto você está se maquiando, mas o seu cérebro está captando nos 5 sentidos. A sua visão, ela é periférica, então ela vai conseguir ler aquilo. Ou você pode colocar também fotos. Ah, eu quero fazer tal coisa porque eu quero conhecer tal lugar. Então, coloca foto do lugar, né? E pode fazer no Canva, colocar uma foto sua no lugar. Sim, é como fixar uma mensagem lá no WhatsApp. Você fixa essa mensagem para sempre ela estar ali, ó, te lembrando o que você precisa fazer. Daí vai acontecer várias coisas para poder te sabotar, vai aparecer uma pessoa tentando te tirar do caminho, vai ter sabe, um prejuízo, alguma coisa, mas aquela mensagem vai estar fixa e você vai, não, eu preciso manter aqui, ó, esse caminho. É importante isso, né? É, Um exercício que pode trazer uma transformação assim incrível. porque assim, essa nova rota que você começar a usar, quanto mais você criar estratégias, né, para lembrar que essa rota nova é a única opção que você vai usar, você vai começar a bloquear a antiga. Igual colocar porteira, né? No Sim. sítio tem porteira. Então você coloca uma porteira ali que o seu cérebro vai falar: nossa, mas de novo eu tenho que abrir isso? Vai chegar uma hora que ele não vai querer mais abrir. Sim. E me fala uma coisa, como você trabalha com essa questão do sono, como que você viveu esse momento em relação ao sono, ao descanso, e o fato de você hoje trabalhar com essas questões voltadas para a qualidade de dormir bem, elas estão relacionadas a esse momento também, ou você já, sabe, tinha interesse antes de acontecer esse período de depressão, de trabalhar com questões de sono? Eu sempre dormi muito bem. É? Então, Mesmo no período de depressão. na depressão,
Qual é O o remédio? sono é ainda pior. É assim, queria dormir ainda mais. Ah, tá. Então, só que assim, no meu caso, o sono era uma fuga. Uhum. Então, porque a gente, sabe quando a gente é criança, que a gente no outro dia tem uma viagem, tem alguma festa, então a gente quer dormir logo para acordar e estar naquela nova realidade, né? Então, para mim, era uma fuga. Agora, tem pessoas que entram em depressão justamente porque o sono não é reparador. Então, daí, esse sono que não é reparador, ele precisa ser tratado, porque daí é uma questão hormonal, fisiológica, que faz com que a pessoa entre em depressão. Sim. Então, Uma daí, desregulação do ciclo circadiano. isso mesmo. Porque imagina que, assim, o sono, ele tem várias funções. Ele tem a função, quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma faxina. Então, ele limpa todas as toxinas que estão circulantes ali no cérebro, ele cria novas conexões neurais, ele estimula a imunidade, ele repara órgãos, células, sistemas. Então, é como se fosse carregar nossa bateria. Sim. Se esse sono não é reparador, e vale dizer, se você acorda aí toda noite, eu levanto, vou no banheiro e volto a dormir. Esse sono não é reparador. Porque você já está interrompendo o ciclo do sono. Então, é assim: acorda cansada, acorda com dor, quer dizer que esse sono não é reparador. Ah, mas eu não tenho sintomas. Ok, não tem agora. Mas se não tratar, daqui meses, com certeza você pode desenvolver depressão, doenças autoimunes, dificuldade de memória, concentração. Todas as doenças neurológicas estão relacionadas com insônia, insônia crônica. Então, cuidar do sono é extremamente importante. E tem alguma sugestão assim bem preciosa que você poderia dar para alguém que está aqui na live com dificuldade de dormir, passando por um período de depressão, e que se ela fizesse, colocasse em prática isso, poderia ajudar muito nessa fase, para que ela tivesse um sono regenerador? Eu vou dar um exercício que normalmente quem tem problema para dormir é porque tem muitos pensamentos, né, intrusivos. Comece a escrever, né? Tenha um caderno, leve para a cama como se fosse uma terapia, né? Comece a olhar, né? O que aconteceu? Por que você está tão preocupada? Começa a escrever de verdade, porque muitas vezes todos esses pensamentos aqui na nossa mente, ele é muito absurdo. Mas quando a gente começa a escrever, a gente começa a falar, mas peraí, para que eu tô dando tanto ênfase, né? Tanta importância nisso. Então a gente sai dessa coisa do mundo da fantasia e traz para a realidade. E é onde a gente pode ressignificar, dar o devido valor para aquilo. É importante mesmo, porque daí tira esse monte de caraminhola da cabeça e começa a olhar e trazer razão, porque tem tanta coisa sem sentido que a gente vai assim, sabe, pensando, e daí faz uma vitamina de coisa assim desnecessária. Ó, o Wellington perguntou aqui, doutora, após envolver em um relacionamento atípico, a pessoa normatípica pode ser afetada. Me relacionei 7 anos com uma pessoa com síndrome de Asperger. Quando a gente convive muito tempo com alguém, a gente começa a se tornar
parecida com aquela pessoa, né? Existe a epigenética, que é quando o meio em que a gente vive nos molda. Então, sim, é possível que após um relacionamento, a pessoa possa, sim, quem mais comandava essa relação vai moldar o outro. Porque nessa busca da gente pertencer, encaixar, acaba que acontece esse espelhamento, né? A gente quer espelhar o outro, quer ser mais compatível, então acaba que isso influencia, sim. Fernanda, Hum. fala agora para mim como que você se envolveu na terapia tântrica e você disse que também teve experiências de depressão. Então conta pra gente. Sim, a minha experiência com a depressão foi há 10 anos atrás, em 2015. Eu, na verdade, também não me atentei aos sinais. O gatilho foi a minha separação. Meu casamento acabou, mas antes desse casamento acabar, eu já estava assim tendo alguns sintomas de esgotamento com trabalho, muita preocupação com a gravidez, várias intercorrências de saúde, inclusive na gravidez. Então eu estava ficando muito acelerada, sabe? Durante muitos anos, quase que a minha vida inteira, uma mulher que não sabia descansar. Então, quando eu engravidei do Felipe, eu precisava ter desacelerado, eu precisava ter feito acordos melhores em relação ao meu estudo, ao meu trabalho, depois que a criança nascesse, como ia ser. Então, quando o Felipe nasceu, eu precisei, né, como toda mãe, modificar muita coisa na minha vida. E aquilo me assustou. Eu tinha medo de ser mãe. Eu achava que eu não era suficiente, não me achava muito competente, me achava assim, sabe, sem habilidade, meio desengonçada. Então, eu me assustei muito, meu casamento teve um distanciamento ainda maior quando o Felipe nasceu. Então, para os casais, para a pessoa que está aqui, de repente, vendo essa live, se você tem um relacionamento complicado com alguém, resolva essa dificuldade antes de você ir para um nível que exige mais compromisso, que exige mais entrega, que exige mais união. Por quê? O casal que está em desalinho no relacionamento, ele vai ter muito mais dificuldade de se alinhar numa situação difícil. Sabe, quando vem uma gravidez, quando vem uma doença. Então, gente, não vai indo para o próximo nível, sabe? Tipo de namoro para noivado, de noivado para casamento, de casamento para maternidade e paternidade, sem ajustar coisas ali, ó, que no namoro precisa, tá? Então, o Felipe nasceu, o nosso relacionamento já estava já um pouco distante, só foi piorando. E eu ficava muito sozinha, me sentia muito desamparada, sentia muito arrependimento em relação a ter me casado, sabe, ficava muito preocupada de ter trazido o Felipe para aquele relacionamento tão conflituoso. E daí eu comecei a ficar, sabe, acelerada demais, desenvolver síndrome do pânico, porque não dormia direito. O Felipe chorava muito, então era uma criança assim que passou muito medo na barriga, muita coisa, então ele nasceu muito assustado. Ele chorava muito e aquilo assim, sabe, me deixava ainda mais desesperada com o choro da criança. Mas eu já tinha já uma coisa lá da minha infância com choro de criança, com medo de criança, com medo de ser mãe. Eu já tinha um medo muito grande de ser mãe. Porque quando a minha mãe foi mãe da minha irmã deu muito trabalho. Então eu falei, eu vou crescer, eu vou me dedicar para os negócios, eu vou casar, mas assim, maternidade não é algo que
né? É algo assim que eu tenho essa loucura visceral, essa coisa. Então eu me assustei muito e fiquei muito sozinha, emocionalmente muito desamparada. Financeiramente não posso reclamar da parte financeira, mas emocionalmente sim. Então eu comecei a ficar mal, não conseguia dar conta dos meus compromissos, eu não conseguia entender o momento que eu estava vivendo e nem respeitar o meu momento de maternidade. Eu queria trabalhar, estudar, conseguir limpar a minha casa, administrar o meu lar, na mesma maneira que eu fazia quando eu não tinha uma criança. Gente, humanamente impossível para uma mulher. E aquilo começou a me dar uma sensação, assim, sabe, de que eu era incompetente, que eu, né, não era uma pessoa merecedora de ter uma família e tal. Então, quando teve essa separação, eu já estava, sabe, com muito medo de ser a mãe ali, mesmo tendo um parceiro que era ausente, e a hora que acabou o casamento, daí eu falei, agora pronto, agora eu tô sozinha, o que que eu vou fazer? Gente, e sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu sentia medo de não dar conta da criança, de não dar conta de mim, sabe? Medo de passar fome. Olha que coisa louca. Cada coisa que a gente coloca na cabeça, medo de passar fome, tinha medo de não conseguir trabalhar, de não conseguir recursos para poder manter o meu filho, mesmo tendo né, o pai dele. Então, é coisa que vem assim, ó, tipo crença de antigamente, quando a minha avó falava assim, às vezes, eu falava muito com a minha avó, né, às vezes contava alguma coisa do casamento dela, falava, minha filha, homem é assim mesmo, o importante é que assim, ele é um pai bom pro menino, ele é um homem que ele coloca as coisas dentro de casa e tal. Então, eu tinha muito isso fixo dentro de mim, sabe? Tipo, o homem foi embora, pronto, agora quem que vai colocar as coisas dentro de casa vai passar dificuldade. Então, passei esse período da depressão em várias fases, sabe? Teve fase assim que eu fiquei, tipo, muito triste, que eu chorava muito. Daqui a pouco vinha outra fase, eu não conseguia dormir. Daqui a pouco eu não conseguia comer. Daqui a pouco era um momento assim que eu sentia muita raiva das pessoas que me que participaram né, da história, que me prejudicaram financeiramente, ou da própria traição, porque o relacionamento terminou com traição, né, muito sentimento negativo em relação ao pai do Felipe. E teve a fase sabe, de euforia, de querer viver, de querer fazer tudo que eu não tinha feito, porque assim, eu era uma pessoa muito. Eu gostava de ser uma pessoa muito correta com as coisas, só que muito rígida, sabe? Tinha que ser tudo ali certinho. Uma mulher que fazia muito, que não sabia descansar, com energia masculina, assim, ó, lá nas alturas. Então, a maneira que eu contribuí para que tudo desse, né, desse esse resultado, grande parte foi isso, dificuldade, sabe, em receber. Então, era muito proativa para fazer as coisas, muito controladora. Por esse motivo, o que que aconteceu? Eu acabei atraindo um homem que eu precisava, em muitos momentos, ser a mãe dele, e isso foi algo assim que destruiu o nosso relacionamento. Coisa que no namoro já devia ter sido olhado. Olha, não tá legal. Eu tô sendo sua mãe, você tá sendo meu filho. Vamos alinhar essa relação aqui, porque entre mãe e filho não existe casamento, não existe intimidade. E a gente está se perdendo aqui no nosso papel, na nossa posição. Então, esse período, assim, sabe, de depressão foi, foi assim, devastador na minha vida. Sabe, cada fase, emagreci muito, daí teve uma outra fase que daí foi diferente, que eu comi mais, daí também dei uma engordada, mas todas elas foram necessárias, sabe? O luto de perder uma pessoa para a vida, né? Então, eu passei por todas essas fases, sabe? Da raiva, de negar o que tinha acontecido, de querer barganhar com Deus, da depressão e, por fim, da aceitação.
mas foi um momento, assim, sabe, de muita luta, inclusive da minha família. Eu fiz uma coisa que eu não sugiro para ninguém, mas foi o que eu acabei fazendo. Eu fugi do tratamento, eu fiz o tratamento por um tempo, mas chegou um dia, eu falei assim, eu não vou fazer mais o tratamento. E fugi. E não ia, não tomava os remédios direito, acabei tendo um pouco de tomando bebida alcoólica nesse momento. Então teve uma época que, nossa, eu fiz tanta coisa assim, sabe, que me prejudicou. Então, daí misturava, quando eu estava ainda no tratamento, misturava remédio com bebida, daí eu já estava ruim, eu ficava ainda pior, sabe? E depois fugi do tratamento, não queria ir mais, mas assim, a minha família foi incansável, sabe, Patrícia? Só a gente consegue se ajudar, mas eu sou muito grata a algumas pessoas da minha família que, por conta delas, eu tô hoje. Porque eu, nesse momento, tive pensamentos assim, ruins de interromper a minha vida. E é claro, pensava em muita coisa, né, no meu filho, pensava na minha família. Teve um período que a minha avó estava com câncer. Então, assim, aquilo era um tapa na minha cara. A minha avó, assim, quase sem vida ali na cama, doente, querendo viver, e eu, né, com essa doença infeliz, essa doença mental, querendo morrer. Então, em muitos momentos, a minha avó me dava força, eu olhava assim, sabe, para minha avó e falava, Fernanda, você precisa se reerguer. Olha como que tá a tua avó, e ela tem força, ela, sabe, quer ver, ela quer que chega, sabe, o próximo ano, ela quer viver, ela quer vencer essa doença que é o câncer, e você precisa reagir, pelo amor de Deus. Então, assim, a minha mãe, meu pai, a minha madrinha, é, e umas tias minhas foram incansáveis, sabe? Graças a Deus eu tinha eles e, é claro, também olhava para o Felipe para poder ter força, porque se eu não tivesse eles assim do meu lado, gente que me carregou no colo, que eu fiquei muito mal mesmo. O Felipe na época tinha 7 meses, então eu amamentava o Felipe e eu acabei emagrecendo muito. Até precisaram tirar o Felipe fazer o desmame porque eu estava muito mal, também tomando remédio, um monte de coisa, ele já estava com um pouquinho, daí tirou do peito. Mas o apoio deles foi fundamental. Tiveram alguns amigos também que foram importantes, que tentaram me levar para a igreja, que vinham me aconselhar, que vinham me visitar. Então, gente, essa parte assim desse apoio social, de psicólogos também, de outros profissionais, é muito importante a gente buscar, sabe, um pouquinho de cada um, né? Da família que acolhe, da família que impulsiona. É claro, tem vezes que a família também perde a paciência e também a gente tem que entender porque, né, é difícil para a família ali estar acompanhando a pessoa e você vê que a pessoa, tipo, hoje não teve progresso, amanhã não tem progresso, ela mesmo não tem progresso. Uma hora vai ter, em nome de Jesus, uma hora vai progredir, vai começar ali a manifestar, porque, né, demora. Mas tinha vezes que eu levava umas esculachadas aqui para poder ir para a vida. Tinha vezes que a minha mãe falava umas verdades assim, sabe, que inclusive me fazia ir. Eu fazia faculdade e às vezes eu voltava no meio do caminho, não conseguia ir. Daí eu recebia aqui umas mensagens dela, daí às vezes ia na marra, às vezes não tinha jeito mesmo, tinha que ficar. Mas é importante isso, ter pessoas que te, sabe, que te coloca para frente, que tá ali com você, que entende a sua dor, que te fala umas verdades sim, mas que te coloca para frente. Tive uma amiga muito próxima minha, sabe, que me ajudou bastante, que me incentivava, que falava coisas assim para mim, Ellen, segue esse caminho, eu tô com você, eu amo você independente do que está acontecendo. E eu desejo que você se cure, então é importante a gente estar cercado de pessoas assim.
Mas um fato que aconteceu que foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu e o Felipe, a gente sofreu um acidente de carro. E eu perdi esse carro no acidente, mas sobrou o mais importante, que foi a nossa vida. Eu tinha tomado remédio antidepressivo e fui levar ele para uma consulta. E na volta eu dormi no volante. E eu perdi o controle, apaguei no volante, perdi o controle do carro e bati contra duas árvores na rodovia. Então aquilo ali foi algo assim, ó, que, sabe, cutucou lá na ferida. Porque antes de bater na árvore eu acordei. E a hora que eu acordei, que eu olhei que ia bater, eu falei, eu vou morrer, meu Deus, me ajuda. Falei alguma coisa assim. E eu bati na árvore, bati primeiro em uma, depois bati em outra. E daí eu achei até que eu tinha morrido, porque a gente entra em choque, né, e dá aquela sensação assim. E depois disso eu acordei, né? Eu acordei ali na hora da batida da árvore, mas eu acordei para a vida. Então, esse acidente foi muito importante para que eu realmente, sabe, me envergonhasse de todas as vezes que eu quis morrer. E tive essa oportunidade de ser salva. Eu e meu filho. Não aconteceu nada com o menino. Eu me machuquei um pouco, mas com ele não aconteceu nada. Ele só assustou e chorou muito. Mas a gente perdeu o carro. Fiquei a pé mais vivinha da Silva, eu e o menino. Olha que benção. Você consegue ver a relação, eu escutando você e pensando, a gente atrai as pessoas que são compatíveis com a nossa frequência. A nossa história tem muita coisa em comum. Sim, Como eu falei, do fator externo que vem, traz uma fagulha para fazer com que a gente saia, né, do outro sim, lado. E então, é, respondendo aqui a, ao professor Wellington, ele falou que após o término, né, ele não fez terapia e ficou com um toque, que ele tentava se adequar a ela no relacionamento. Então, é bem o que eu e a Fernanda a gente tá. A gente atrai pessoas que estão compatíveis com a nossa frequência, então, com a nossa história, ou pessoas que vêm para nos ensinar, vêm para nos tratar de alguma forma. Então, se ficou algum resquício dessa relação, eu sugiro que você busque tratamento, porque caso você vá, não sei se está num novo relacionamento, né? Mas esse toque pode piorar ou se intensificar nesse novo relacionamento, caso você não ainda tenha resquícios do relacionamento anterior. E a Bruna, ela diz que às vezes a gente tem medo da mudança, né? É o medo de dar certo, porque a gente foi tão ensinada, né? Ai, que não vai dar certo, isso não é para você, você não consegue. Que quando existe esse lampejo, né, de uma possibilidade de tudo dar certo, a gente trava, a gente paralisa. E é daí, nesse momento, a gente respirar, olhar para dentro e falar: não, eu mereço. A Fernanda trata, né, a terapia tântrica, ela ensina justamente esse olhar para dentro, esse sentir, esse resgate do sentir. E diz pra gente aqui na live, Fer, como que isso impacta, né, pro trazer, resgatar esse sentido da vida. como eu passei por essa experiência de quase morrer e acordei para a vida, eu me lancei para fazer novas experiências. Durante esse processo de me validar, me conhecer,
acabou que eu tive um período onde eu me relacionava com vários homens, onde eu buscava, inclusive, essa validação externa, sabe? E esse período, assim, não me orgulho, mas eu entendo que foi necessário para que eu chegasse até a encontrar o Tantra, porque eu estava vivendo um momento assim de me descobrir, de trazer significado, sabe? De trazer sentido para a minha vida. Então, quando eu conheci essa ferramenta, eu achei muito interessante porque eu buscava tanta coisa fora, mas a resposta estava dentro. Então, foi uma das experiências mais incríveis que eu tive, uma experiência pessoal minha, numa massagem tântrica, onde eu fui receber essa massagem e fui também para poder aprender. Primeiro eu recebi a massagem, eu falei, uau, que incrível isso, sabe? Aquilo me ajudou a desbloquear várias coisas, mas é um processo gradual. Tipo, você, por mais que você vá, às vezes, com um pouco de expectativa, mas é interessante você ir aberta para viver a experiência. Então, quando eu acessei esse lugar, eu recebi uma dose a mais, sabe, de cura, de entender, nossa, eu tenho buscado em tantas pessoas, em tantas camas, em tantos homens, sentir alguma coisa, mas eu senti algo muito interessante aqui dentro de mim. E isso despertou essa vontade de trazer essa ferramenta para compartilhar com outras mulheres, com outras pessoas. Eu falei, nossa, as mulheres da minha família, minhas amigas, as minhas clientes, porque eu sou maquiadora também, todas precisam viver isso na pele, sentir na pele como que funciona. E fiz esse curso, depois fiz uma formação e passei a trabalhar com a terapia tântrica. E ao mesmo tempo em que eu ajudava outras pessoas, eu também era curada. Porque nesse mundo que a gente vive, sabe que é tudo tão rápido, que a gente se compara muito e isso gera uma infelicidade, sabe, muito profunda. Então você percebe que não é sobre um padrão de beleza, um padrão de corpo, não é sobre ter dinheiro, não é sobre performar, mas sim sobre você encontrar prazer e satisfação ali no simples. A terapia tântrica, Patrícia, é claro, em conjunto com outras coisas que eu fui fazendo na minha vida, sabe? Nesse processo de ir me curando. Ela me ajudou a olhar ainda mais para o dela. Eu gosto muito, sabe, das coisas dela, da cor, desse universo, assim. Mas eu tinha perdido esse olhar. Então, assim, mudou, transformou a minha forma de ver a vida. Durante esses anos eu perdi muita coisa, né? Tive a perda eu tive o rompimento, né, dessa relação de vários anos, tive muitos prejuízos financeiros, precisei me afastar de amigos, lugares, pessoas, muitas coisas foram desfeitas. Então, esse processo terapêutico me preencheu do essencial. Tipo, você perdeu isso, mas você nem precisava. Olha aqui o que você tem. Sabe? Não é soberba, gente. Não estou falando sobre coisa material, mas sim sobre significado, sobre você conseguir, sabe? Ir trazendo paz, e percebendo o seu corpo. Porque existe um tempo em que às vezes a gente está passando pela depressão, pelo tratamento, sabe? Você tem um monte de reação física ali no seu corpo, você sua demais, você treme, você não consegue falar, vai te dando assim, sabe, um pânico. Eu fazia faculdade, precisava apresentar trabalho na faculdade, e eu cheguei assim num momento que eu tinha que apresentar o trabalho para a pessoa que tinha participado desse final trágico do meu casamento, para a pessoa que tinha se envolvido com o meu marido na época. E ela apresentar para mim. Então, imagina que situação mais delicada. Aquilo assim, ó, levava minha ansiedade lá nas alturas.
tipo, de ter que olhar para a pessoa e, sabe, e vir aquela memória, aquela história, aquela coisa. Então, teve um período que eu fiquei muito bloqueada até de, sabe, de falar que eu não queria nem falar mais, sabe, que eu estava tão triste com a minha situação. E o Tantra me ajudou até a ir desbloqueando, sabe, esse ponto energético, esse chakra da garganta. Então, foi um trabalho que me ajudou muito, sabe, a resgatar o que eu era, o que eu queria ser, mas assim, sabe, as coisas boas do que eu era e do que eu queria ser, do que eu iria me tornar. Porque como a gente é esse conjunto, sabe, essa dualidade de coisas, é a luz e a sombra, então eu fui, sabe, refinando isso, me modificando e me curando junto com outras mulheres também. E eu acho fantástico. Nem eu, quando a gente trata, né, o corpo, então vamos pensar, a depressão. A depressão é um estado da mente, mas que impacta o corpo. Quando a gente trata o corpo, a gente precisa trazer sonhos, projetos, e eu sempre fui muito contida. Lives, para mim, era praticamente um martírio. A minha comunicação para o mundo sempre era como se assim eu não tivesse o direito de falar. Minha mãe sempre falava que a gente não podia chamar atenção. Então, isso fez com que eu me calasse, fez com que eu me reprimisse. Foi quando uma amiga falou: "Ah, por que você não busca, né, a terapia tântrica?" E eu falei: "Você tá louca? Eu não quero saber disso, não." Só que aquilo, de alguma forma, me trouxe uma curiosidade. Será? Foi quando eu comecei a pesquisar e eu encontrei o seu perfil. Quando eu cheguei até você, eu cheguei pronta, porque assim, eu já tinha resolvido um monte de coisa e eu queria dar esse próximo passo, né? E ali, naquela sessão, foi muito engraçado, porque eu falo que eu encontrei Deus em mim. Então, eu sou cristã, eu amo falar sobre Deus, e eu sempre falo que Deus não está fora, ele está dentro. Mas uma coisa é você falar, outra coisa é você sentir. Sim, E na sessão eu consegui sentir esse Deus, essa imensidão. E eu falo que assim, foi muito bom, que de alguma forma me conectou com a minha essência, né? Com esse meu chamado de colocar a voz no mundo. E você sempre fala do som, né? De você poder ouvir a sua voz. sim. Então, eu acho que é extremamente importante e válido falar sobre essa terapia, que faz com que a gente libere as nossas sementes, né? A nossa voz tem poder, a nossa voz inspira, a nossa voz é uma semente para o mundo. Então, eu sou muito grata, né, por você, pela terapia tântrica e por mim, de baixar todas as barreiras e conhecer. É importante isso que você disse, a gente se desarma. Quando a gente se escuta, quando a gente para poder ouvir o nosso corpo, e o nosso corpo tendo prazer, faz com que a gente, sabe, deixe a nossa armadura de lado. Isso é algo que muitas mulheres precisam, sabe? Que essa permissão que a mulher tem para poder vivenciar a própria sexualidade, ela precisa ter mais voz, sabe? A gente foi realmente ensinada a calar, a engolir o choro,
a não falar, não se expressa, não pode gemer, não pode falar alto. Então, isso tem, sabe, trancado esse canal poderoso que é a nossa voz. Então, quando a mulher, ela escuta ali, ó, ela escuta a respiração dela e quando está no processo também, a terapia não é só sobre orgasmo, sobre prazer, mas sobre um conjunto de coisas. Mas quando ela para poder ouvir o próprio corpo e aceitar a sua sexualidade, a integrar a própria existência ali naquele momento, é algo libertador. E assim, eu não sei, a gente está falando de depressão, né? Então, é esse contato, né? De poder se ouvir, poder se sentir, é o primeiro degrau para poder conseguir sair da depressão. Sim. É, às vezes a gente vai ser muito relutante em fazer isso, sabe? De repente a pessoa vai pegar o caminho contrário, vai tentar ouvir uma outra pessoa e isso vai impactar, vai fazer com que ela volte para ela. É tipo um ping-pong. Às vezes você vai jogar a bola para o outro vai tacar para você e você vai precisar fazer em algum momento desse processo, se ouvir realmente, ouvir o que teu corpo pede, o que teu corpo precisa, para onde você quer ir, sabe? O que que você gosta de fazer, qual que é o seu sonho, qual que é a sua cor favorita. A minha cor favorita é o amarelo, por isso que eu vim de amarelo. Eu tenho várias roupas amarelas, várias coisas, mas é, durante muito tempo eu nem sabia o que que eu gostava, o que eu queria, que cor que me fascinava, o lugar que eu queria visitar. Então é importante a gente resgatar isso, sabe? Se conhecer. E é no simples, é um gosto de uma música, é um prato que você tem ali, a satisfação em comer. É. E E eu tenho muitos clientes que já passaram pela minha sessão, que estavam em tratamento de depressão, ou que ainda estão. Então, assim, a parte da terapia, ela inclusive auxilia a pessoa a poder respirar melhor. Quando a pessoa está numa fase dessa, o nível de cortisol assim é muito alto, é muito estresse, é muito pessimismo, muita coisa. E ansiedade, sabe? Às vezes é a depressão misturada com síndrome de pânico, não consegue estar ali presente no momento, não consegue se concentrar, não consegue, sabe, ter a respiração curta. Então, você que está aqui hoje nessa live, a respiração é algo muito importante para se fazer sozinho, exercitar, para se ouvir. Porque quando você silencia a sua mente, você consegue escutar o seu próprio corpo. Né? E para fazer silenciar a mente não é algo assim, sabe, sem movimento nenhum. É preciso ali um movimento intencional da sua parte, sabe? Inspirar, puxar o ar com tranquilidade, soltar o ar pela boca, perceber ali como que teu corpo reage a esse ar. Até, assim, a gente está falando da terapia tântrica, mas uma aula de yoga também ajuda demais. Eu entrei em aula de yoga na época de depressão, quando estava assim, sabe, no auge, me ajudou. Então, a respiração, ela controla o nosso corpo inteiro, sabe? É a engrenagem desse motor gigante que a gente tem, super inteligente. Então, quando você manda essa mensagem para o seu corpo através da respiração, você vai ali, ó, desarmar, seu corpo não vai precisar lutar nem fugir, você vai conseguir ficar presente. Porque o que sequestra a gente, né, e sequestrava muita gente na terapia, às vezes quer sequestrar, é isso, não respira direito. Daí vem um monte de, sabe, de Patrícia lá querendo puxar a Patrícia, vem um monte de Fernanda querendo puxar a Fernanda e levar embora dali da sessão. Então, quando você consegue fazer essa respiração mais pausada, mais consciente, puxa, enche o peito, pode até dar uma micropausa e solta pela boca e solta a voz.
o poder disso, assim, é sensacional. E daí, em conjunto com o toque ali no seu corpo, o que vai acontecendo no avesso da pele, vai conectando essas cadeias musculares, vai liberando essa parte hormonal, vai baixando ali esse cortisol, a pessoa vai entrando em estado de presença e daí sim que a mente, ela, sabe, dá uma desligada e você consegue, enfim, sentir, sabe? É É, preciso esse movimento. eu acho fantástico. E você vê, a gente já está há mais de 1 hora e meia falando sobre esse tema. É, e tem gente aqui ainda nessa live. Tem assunto para outras lives, hein? Sim, vamos marcar uma outra para um Bom, outro dia para a gente falar mais. Tem tanta coisa interessante para a gente poder compartilhar aqui e abençoar as pessoas, agregar na vida das pessoas. Então, é um conteúdo riquíssimo. Você que está aqui assistindo, envie esse conteúdo para um amigo, para uma amiga que está vivenciando esse momento, alguém que você sente de compartilhar esse nosso encontro. Vai ser muito bem-vindo. Você pode transformar a vida dessa pessoa. e salvar a vida dela. E se Bom, salvar a vida dela. caso você que passou, que passa, ou que vai passar nessa live, esteja vivendo algum sintoma, né, de não querer sair, de ter dificuldade até para tomar banho, porque não tem ânimo, não tem alegria, tá chorando o tempo todo, não tá conseguindo dormir, não vê mais sentido na vida, a primeira coisa que você precisa fazer é decidir que não dá mais para continuar. E daí Deus vai mandar pessoas, vai mandar terapias, vai mandar várias formas para que você possa sair desse estado. E o mais importante é você decidir. Depois, as coisas começam a se revelar para você. Então, decida por você. Que as pessoas falam assim, a gente, eu já atendi muitas pessoas que inclusive já atentaram contra a vida. E na grande maioria delas, a resposta é, eu não quero morrer, eu quero deixar de sofrer, eu não aguento mais. E a, a palavra que eu deixo aqui, então tá na hora de você dar esse próximo passo, né? E começar a fazer uma respiração, a começar a pensar, né? E se perguntar o que eu gosto, né? O que eu quero viver ainda? Porque da mesma forma que como nós fomos gerados, como os pais vivenciavam, quando a gente toma uma decisão, essa decisão não fica só aqui, ela impacta uma família e gerações. Hoje já é comprovado que traumas emocionais passam até 4 gerações. Então, não é pensar no outro para você decidir, não, é pensar em você para que você possa ter uma escolha diferente. Algo bem importante, Patrícia, para a pessoa que está aqui nos assistindo, se sentir de repente triste, solitária, aquele momento em que você não tem com quem conversar, às vezes na sua família, algum amigo, dificuldade de falar, existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, que é uma escuta 24 horas, gratuita e sigilosa, onde você pode ligar, você pode conversar com alguém, você não precisa se identificar, mas se você de repente estiver passando esse momento em que você está com pensamento ruim, pensamento de morte, pensamento de não, sabe, de não querer mais viver, faz essa ligação, se dê essa chance, se dê essa oportunidade, porque a gente só tem essa vida para ser feliz. E esse período de depressão é um período de deserto, muitas vezes, que você precisa passar, mas de profunda transformação para um lugar maravilhoso onde você precisa
chegar. Só que você tem que passar pelo deserto primeiro. Você não precisa passar sozinho, saiba que tem essa escuta, ligue, compartilhe o que você está vivendo, sabe? Coloca para fora as suas dores. Quando você fala, você tem o poder de ao mesmo tempo ir se curando. Então, não passe por isso sozinho, você não precisa carregar todo esse peso e espere a próxima fase. Não interrompa a sua vida. As pessoas que muitas vezes acabam, né, cometendo esse tipo de atrocidade consigo mesmo, elas impactam de forma tão negativa as pessoas ao redor, porque tem muita gente hoje em dia que está vivendo isso, que está com a mente adoecida e acaba se inspirando. Então, que você não seja uma pessoa que influencia outras pessoas a fazerem isso, que você não seja a pessoa que semeia ali a ferida dentro da família, dos seus amigos, porque, bom, eu não sei você, Patrícia, mas eu já perdi várias pessoas que interromperam a vida por conta da depressão, e é assim, ó, muito triste. Então, eu desejo que você diga sim à vida e diga sim para essa próxima fase que você vai viver, que vai ser infinitamente melhor do que isso que você está passando. Só precisa confiar e esperar, mas não é esperar esperando, é esperar tentando, esperar com propósito, com fé, indo com medo, indo sem vontade, sabe? E persistindo. Força, fé e resiliência. Coragem e ousadia. Coragem e ousadia. A gente está aqui, eu com o meu trabalho, a Fernanda com o trabalho dela. Então, eu coloco à disposição, né? Qualquer dúvida, pode mandar nos comentários, no direct. Meu contato tem na bio, o da Fernanda também tem na bio, no site. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, a nossa disponibilidade. Lembrar, então, se você tenha o CVV, se você precisa conversar com alguém, né, 24 horas, de forma gratuita. Então, só não desiste, né? Às vezes, você só precisa de mais uma decisão para mudar tudo. Então, a gente está aqui e eu espero que essa live seja, de fato, transformadora. Transformar a dor em algo positivo. Em amor, Agradeço né? a todos vocês, agradeço o seu tempo, Fernanda, e a gente pode aí marcar outras lives. Sim. Agora a gente está ficando já, sabe, mal acostumada. Colocar essa voz no mundo, colocar esse Isso, poder para inspirar outras pessoas. isso mesmo, a voz cura e a voz salva. Isso aí. Muito Gente, um obrigada. grande beijo para vocês. Para você, Patrícia, obrigada pelo convite. Você é bênção na vida das pessoas, na minha. E para mim é um prazer ter você como parceira de trabalho, como amiga, como pessoa aí que está sempre no meu dia a dia, me acompanhando. E é Eu isso, que desejo muito agradeço. sucesso para Quando você. a gente baixa as barreiras, Deus coloca pessoas graciosas na nossa vida. E você foi uma delas. Muito Ah, obrigada. obrigada, obrigada. Gente, um grande Gente, beijo. a live vai ficar salva. Depois eu vou postar no YouTube e a Fernanda também vai ficar salva no perfil dela. Até a próxima. Até, um beijo, boa noite. Tchau.